A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, meus amados irmãos e irmãs, seguidores, os inscritos, os que estão fazendo parte desse projeto, confrontando os pecados, pelo canal O Caminho para a Salvação de Ari Antunes, no YouTube. E eu quero agradecer a todos pela força que estão me dando, porque isso aqui não vai ser só eu, você, que vamos ser abençoados por isso. Mas todos aqueles que fizeram parte, que eu vi e continue começarem a se ingressar nesse projeto. Porque confrontar os pecados, irmãos, é uma guerra diária, 24 horas por dia. Porque o diabo não descansa. Ele é um psicólogo milenar que fica atrás das colunas, vigiando cada um, esperando a oportunidade. Principalmente os que adoram Jesus. Esses que são perseguidos por ele. Porque o maior prazer dele é tirar o povo de Deus da presença de Deus, da mesma maneira que ele fez com Eva lá no paraíso, ele está fazendo com o povo aqui também. Sutileza, com palavrinhas lisonjosas, com palavrinhas da palavra do Senhor, mas disfarçada e distorcida. E se a Eva caiu, milhões de pessoas caíram e estão caindo. Só aqueles que estão verdadeiramente afinados com a palavra do Senhor Jesus, conhecendo, estudando, que conhece as artimanhas de Satanás. Porque além de você conhecer pela palavra, nós recebemos o conhecimento, a proteção do Senhor Jesus, pelo meio dos anjos e do Espírito Santo, que ele orienta nós. Sai fora, esse cara vai querer te enganar. E quando você conhece a palavra, a verdade, ninguém te engana. Porque você recebe um conhecimento espiritual e você sabe discernir quem está fazendo, quem é sincero e quem não é. Quem é falso e quem não é. Só pelo tom de voz, pelo gesto, pelo modo de olhar e pelo tom de voz que você vai descobrir que o cara está te enganando. E aí o Espírito Santo, os anjos te avisam, fica esperto. Ele já te mostra quem ele é. Não precisa nem você saber a vida dele, mas o Espírito Santo te mostra. E isso, irmãos, é o que eu mais trabalho com vocês, é com isso aqui. Entenderam? Não brinque, estude a palavra, aprendam, para vocês não serem enganados e nem serem manipulados. Eu falo sempre a respeito de falsos profetas, anticristo, porque está escrito, irmãos. É aviso, é orientação. Tomem cuidado. Olha para esse povo, veja a citação, estude a palavra, conheça a verdade. O que eu sempre tenho falado para vocês, meus amados irmãos? Jesus disse, vigiai e orai sem cessar para que não caia em tentação. Examine as escrituras para que ninguém vos engane. Olha que conselho mais forte que Jesus está dando, dá para todo mundo, deixou. E isso ele falou para os profetas, falou para os discípulos. Para os profetas não, para os apóstolos. Entenderam? Então isso, irmãos, tudo isso faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Tire tempo para você estudar a palavra, orar. Vigiar e orar sem cessar. Tudo que você for fazer, você tem que estar atento. O que você vai fazer, o que vai render, vai frutificar, vai te prejudicar, vai prejudicar alguém, vai te trazer sérias consequências, ou você vai ter uma vitória naquilo ali. Tudo isso, irmãos, é projeção de vida. Quando você projeta a tua vida junto com a tua família, eu não digo muito família, porque família são poucos que podem entender você, a não ser que você
desde o início você seja sábio e você já comece desde o início. Desde o início, irmãos, da tua vida. Desde antes de você casar, porque você vê, o namoro é um tempo de conhecimento. Se você continua namorando, você já conhece bem a família, conhece bem ela. Aí o que acontece? O noivado. Quando você toma a decisão de noivar, aí é que você precisa de colocar a vida de vocês dois em xeque-mate. Colocar um projeto. Elaborar um projeto de vida. Vocês dois. Porque a responsabilidade do marido e da mulher, saber qual é o papel da mulher, qual é o papel do homem, e trazer os filhos naquele regime, desde o início, dando responsabilidade para os filhos desde pequeno, para que eles se criem moldados naquele projeto. Eu não tive essa condições, para mim não deu. Desde a minha família, do meu pai, da minha mãe, quando eu estava na casa do meu pai, como eu falei ontem, eu saí de casa com 12 anos de idade. Meus filhos, eu não consegui realizar meu sonho que eu tinha desde solteiro, quando eu comecei a pensar em namorar. Eu quero ver meus filhos nascer e crescer comigo. Portanto, quando eu casei, eu nunca imaginei, eu fechei meus olhos e eu mergulhei numa vida de casado que eu nunca imaginei me separar dela. Portanto, quando começou a ver as consequências que eu dei em si daquilo, eu entrei em depressão. Porque 8 dias de internado de psiquiátrico não era aquilo. Eu tinha enraizado esse projeto na minha vida. Entende? Foi um choque, porque eu não consegui. Os meus filhos ficaram comigo até os 10 anos. Meu filho, com 12 anos, também já não dependia mais de mim. Entenderam? Então, meus irmãos, minhas amadas irmãs, os seguidores, os que já estão inscritos, observa bem o que eu estou falando para vocês, e hoje o que eu vou falar para vocês é tudo alerta, despertar, tomem cuidado. As mesmas coisas que Jesus falou para os seus discípulos, ensinou as mesmas palavras, a mesma coisa que Jesus ensinou para os discípulos, está escrito aqui. E hoje eu vou falar para você, está escrito aqui no capítulo de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 13 em diante. Isso aqui é tudo amadurecimento para nós, amadurecimento espiritual. Penso que a exigência de Deus não é. Na tua casa tem um regulamento, você domina aquele regulamento, você criou teu próprio regulamento da tua casa, com teus filhos, com a tua família. Se você é um líder de trabalho, você mesmo estipula aquele estilo de trabalho, aquele estilo de vida, aquele ritmo. A mesma coisa é Deus, irmão. Deus, desde o princípio, ele criou as coisas. E ele prometeu e ele cumpre. Ele vai cumprir. Então, assim como nossa casa, eu, você, nós, todos nós, criamos nosso próprio estilo de vida, o nosso regime, a nossa casa, o nosso trabalho. E Deus também não é diferente disso. E a diferença que tem entre nós e Deus, porque nós não somos, aqui na terra, nós não somos eternos. Mas Deus era, é e será eternamente. Então não tem como mudar, irmão, que Deus criou, ele não muda. Nós podemos mudar, mas Deus não muda. Deus é imutável, é insubstituível, soberano. Entenderam? Então isso que a gente tem que colocar na nossa mente, que nós não temos que fazer algo
querer fazer da nossa própria vontade. Como Paulo escreveu lá em 2 Coríntios 3, que nós não devemos de pensar nada de que seja alguma coisa de nós mesmos. E é isso, irmãos, que nós precisamos de ter essa consciência. Enquanto você está na carne, você tem tua família, você tem tua casa, você tem teu trabalho, você mesmo domina, o líder é você, o responsável por aquilo tudo é você. Mas quando se trata do plano espiritual, você tem que ver algo mais além de você, além de nós. Vamos ver aqui, irmãos, o que Jesus ensinou para os discípulos e está ensinando para nós. No capítulo 7, verso 13 de Mateus. O título dessa mensagem é assim, ó, Os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Qual que é o caminho largo? É o mundo. Quer fazer a vontade do mundo? Viva conforme quiser, mas só o final vai estar lá. Ó. Vamos repetir de novo? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por elas. Muitos. Veja a diferença entre o muito e o pouco. Olha o 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram esse caminho. Você viu a diferença? Muitos andam pelo caminho largo, que leva à perdição, e poucos os que encontram a porta estreita. Aviso, orientação. Agora vamos aqui para o 15. Os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aviso, orientação, precaução. E ainda dizem, muitos não desprezam o Evangelho do Senhor Jesus e ficam lá Isaías, Jeremias, Salomão, Eliseu, tá? Mas olha a importância do que está falando, lá não tem isso aqui. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Está estipulado isso de Deus. O que é mau é mau, o que é bom é bom. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se no fogo. Qual é o destino? Fogo. O inferno também é fogo, é chama, tormento. Vocês vejam, irmãos, que nós não temos que ficar brincando com coisas assim. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. É o que eu estava falando no início, irmãos. A partir do momento que você conhece a palavra
e você começa a viver uma vida em santificação, os anjos começam a falar para você, te proteger, porque Jesus envia os anjos para aqueles que se colocam à disposição de Jesus, por responsabilidade que Jesus tem pelo amor e o poder que ele tem sobre nós. O desejo que ele tem de nos salvar, quando alguém se arrepende dos seus pecados e começa a mudar, ele já começa a agir, começa a colocar anjos se proteger. Aí depois você começa a entrar no processo de santificação, aí você começa a sentir a presença do Espírito Santo na tua vida. Porque se você estiver com a cabeça no mundo, você não ouve a voz dos anjos e você não tem condições de receber o Espírito Santo. Casa suja, ninguém mora. Se nós somos casa de Deus, templo do Espírito Santo, como que o Espírito Santo vai habitar num corpo sujo, cheio de mentira, de engano, falsidade, ganância, arrogância, idolatria, prostituição? Não entra, irmão. Aí é longe, o Espírito Santo está longe desse povo. E é o que mais tem hoje no meio dos evangélicos, dos caras que dizem crente. Isso é o que é mais triste, irmão, porque quem deveria estar dando exemplo de vida são os piores. Vamos aqui ver no verso 21 o fim desses falsos crentes, falsos profetas, que não tem nada com Jesus. No verso 21, o título dessa mensagem é: quem entra no reino dos céus? Quem que vai entrar? Ali já está falando que a porta e poucas, né? Porque a porta é estreita. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que as encontre. Aqui também está falando, ó. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Se você entrar pela porta estreita, você vai entrar pela porta do céu. Entenderam? Entra no reino de Deus. Aliás, entra no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade de Deus, do meu Pai que está nos céus. Muitos, olha a falsidade, o que está acontecendo agora. Eu visitei 67 igrejas e teve um pastor que eu encontrei, mas você não para em igreja nenhuma? Eu falei, eu não paro mesmo. Porque se não tiver dentro da verdade, da palavra, que não tiver Jesus, Espírito Santo ali, eu não fico. Porque eu estou buscando, eu estou vivendo, lutando com a minha vida para santificação. E eu não vou ficar, sabe, aí dentro desses templos falsos, enganadores. Não tem ensinamento, não tem doutrina, não tem salvação, não tem o Espírito Santo, não está ali por causa das atitudes de pastores. Está escrito. Eu tenho discernimento de espírito pelo conhecimento da palavra, que o cara que pratica o que está errado aqui não tem o Espírito Santo. No 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha o orgulho deles, a arrogância deles. Por que eles fizeram isso? Se eles falaram de Jesus para outras pessoas, pessoas indultas que não conheciam a verdade, estavam buscando alguma coisa de Deus, e ele falou algo ali, por causa que eles não entenderam a palavra, não conheciam a Bíblia, eles acreditaram naquilo, e para que o nome do Senhor Jesus não ficasse em vão, foi realizado isso aqui. Jesus permitiu
que aquele milagre, que a coisa acontecesse. Expelir demônio, né? Fazer milagre, operar maravilhas, para que o povo cresça em Jesus, não neles. Entenderam? Que depois que eles creram em Jesus, na palavra, e o milagre aconteceu, eles passaram a crer em Jesus. Mas quando os caras caíram, o que falou? Poxa, mas Jesus ajudou o cara, ouviu, eu recebi um milagre, recebi uma coisa, mas o cara lá está daquele jeito. Não importa, né? O que importa é o nome do Senhor Jesus. E Jesus vai falar, olhar para ele com uma cara bem séria assim, ó. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então não adianta o cara estar operando maravilha, não adianta o cara estar fazendo milagre, não adianta o cara estar expulsando demônio, não adianta nada. Se não tiver o Espírito Santo, não tiver os anjos, vai para o inferno do mesmo jeito. Porque para entrar no céu é só em santificação. Então nós temos que viver em santidade aqui. Ser santificado. Pureza de espírito. Guardar os mandamentos, a palavra do Senhor. Aí esses entrarão. Porque aquele que crê em mim, Jesus fala. Mas se os caras não crê, só usam o nome do Senhor Jesus, é outra coisa. Se o cara crê e faz as coisas, crendo que Jesus está ali, no nome do Senhor Jesus, Jesus vai aceitar aquilo, ele vai ouvir e o milagre vai acontecer. E aquela pessoa vai se santificando, porque falou aqui com amor, com fé, com confiança no Senhor Jesus. Não para se exaltar, para se engrandecer, ficar praticando iniquidade. Estão entendendo, irmão? Então, isso que tem que tomar cuidado. É para isso que a palavra do Senhor está escrita, para ensinar a nós, para nós se livrar desses que estão praticando iniquidade no nome do Senhor Jesus. Olha só o que está fazendo aqui. Ó. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres, maravilhas? Em teu nome. Mas e eles como é que estão? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Olha só que chamada, irmão. Que repreensão. Os caras foram falar com ele, falando, né, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas e as obras dele que fizeram lá atrás? Aqui vem no 24, os dois alicerces. Olha as comparações, os alertas que Jesus falava. Olha, os apóstolos, os discípulos dele. Os dois alicerces. Ele sempre fazendo separação entre uma coisa e outra. Que não tem nada a ver as bênçãos, a graça com o pecado. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque está edificada sobre a rocha.
O que quer dizer com isso, meus amigos? O que é rocha? É segurança, é proteção, é força, é domínio. E quem é a rocha? Quem é o firmamento? Não é Jesus? Nós edificamos as nossas casas, nós com a palavra. Aí vem para o outro, lá o mesmo que está lá para os incrédulos, lá para os que praticavam iniquidade, vê que dá uma sequência aqui, ó. Então lhe direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Aí vem aqui, ó, no 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína, ou sua queda, conforme a tua Bíblia. Vocês vejam, meu, que se você for fazer alguma coisa, decidir a tua vida espiritual, você tem que construir o teu projeto sobre a rocha. Para que nada de tempestade, dinheiro, mulher bonita, mulher rica, carrão do ano, boas oportunidades, tire você da presença do Senhor. Aconteceu isso comigo, irmãos. Quando eu fiz o propósito, já vou repetir isso aí que eu já falei isso uma vez. Quando eu me separei da mãe dos meus filhos, e eu já fazia 3 anos que eu estava sozinho, cuidando deles, que eu fiquei com os 3, cuidando deles, por causa da minha... que ela teve depressão pós-parto, e aí não conseguia, não suportava as crianças. Eu fiquei com as crianças, e ela voltou para casa da mãe dela. Aí eu estava na igreja, aí eu falei para Deus: Senhor Deus, eu não vou procurar outra mulher, não vou lhe pedir. O Senhor mesmo disse: é bom que o homem não esteja só. Falei uma juntura para que esteja com diante dele. Então eu vou esperar aqui, Senhor. Eu não vou procurar e não vou pedir. Não estou lhe pedindo. O Senhor prometeu. E o Senhor disse. E eu tenho certeza que quando chegar essa hora você vai cumprir. 3 anos e pouco depois, logo uns meses depois que eu falei aquilo ali, apareceu uma mulher lá na igreja. Foi lá várias vezes, vinha pedir oração para mim. E eu era obreiro da casa andar. Daí vinha sempre conversar comigo. E chegou um dia que ela pegou e eu tinha a chave da igreja, eu limpava a igreja, terminava o culto, eu limpava a igreja, arrumava as cadeiras, já tudo limpinho, deixava o banheiro perfumado, porque no outro dia cedo ia ter o culto. Aí ia embora. Aí todo mundo foi embora e ela ficou lá. Aí eu achei que ela queria falar alguma coisa importante. Para mim, eu falei para ela: ô irmã, você precisa de alguma oração, alguma conversar comigo? Sim, eu quero conversar com você, mas primeiro eu tenho calma, tenho tempo, pode arrumar tudo que você precisa arrumar aí, depois nós conversamos. Aí eu peguei, terminei o serviço todo, aí sentei perto dela e falei: ó, agora meus ouvidos são todos seus. E ela começou. É porque eu não sei o quê, porque eu estou vindo aqui, eu estou fazendo uma pesquisa aí, estou procurando um homem para me casar, porque eu sou aposentado do Estado, eu ganho 12 mil por mês, tenho 3 carros, tenho 5 apartamentos alugados, tenho mais minha casa, tenho casa na praia, mas eu não tenho quem cuide. E eu preciso de um homem de Deus para cuidar.
Daí falei para ela, ó, irmã, você é uma mulher bonita, tudo, e eu quero casar com um homem, então, eu vi você aqui, o homem mais eu vi você, você é um cara esperto, você atende bem as pessoas, você cuida bem da igreja, ó, você já é para estar em casa, igual os outros, você está aqui limpando a igreja, cuidando, aí deixando tudo prontinho, organizado, e é desse homem que eu quero. Eu falei para ela, tudo bem, mas só que eu não sou essa pessoa para você. Eu sei fazer isso aqui na casa de Deus. Agora eu jamais vou largar da obra de Deus. O cara falou assim, só que é o seguinte, para te adiantar, para você, se você decidir casar comigo e cuidar dos nossos negócios, você precisa sair da igreja. Eu falei, mas nem morto, irmão. Não há dinheiro que me tire daqui, não há mulher bonita, não há nada que me tire daqui. Somente Jesus que me trouxe para cá. Porque eu estava nas trevas, Jesus me tirou de lá e me trouxe para cá. E eu não vou sair daqui para cuidar de bem dos outros. E outra coisa, tudo que tem lá é teu, não é nada meu. Se eu precisar de 1 centavo, eu tenho que dobrar meu joelho nos teus pés e pedir 1 centavo para você. Ainda terei muita sorte se você me der. E se você disser que não? Aí, irmão, esse é o que. Então você não quer, falei, não quer, você vai perder essa oportunidade, eu não vou perder oportunidade nenhuma. Eu estou rejeitando essa tua proposta. Para mim não serve, não é isso que eu quero. Ela foi embora. Uns 8 meses depois apareceu outra, mais bonita do que aquela. Aí eu estava vindo do serviço, aí estava a mulher lá, era numa vila bem recuada, ali, lá no assim que é a vila ali, no Cajuru, lá em Trindade, lugar perigoso lá. Ali pertinho tem bastante borracharia, tem tudo lá. Aí estava lá encostado no carro com o pneu furado. Eu encostei o carro na frente do carro dela e falei assim, tá precisando de ajuda? Ela falou, sim, porque eu já liguei para vários borracheiros que não podem vir, estão ocupados, não sei o quê. Eu falei, posso trocar o pneu para você? Ela falou, pode. Aí peguei, já tirei o pneu do lado do bagageiro, soltei, troquei o pneu para ela e foi embora. Sabe? Daí falei, ó, eu tenho que pegar as crianças na creche, lá na escola. Daí ela pegou e falou, então tá, pega meu cartão aqui e daí e me dá teu telefone. Peguei, passei meu telefone para ela, ela pegou, anotou e me deu o cartão dela. 2 dias depois ela me ligou, queria conversar comigo. O que foi? Também uma milionária, rica, toda poderosa, convidando para morar com ela, casar com ela. Falei, não. Falei, ó, eu vou te dar a resposta. Dobrei meu joelho e orei. Sabe o que aconteceu? Ela nem me ligou mais, desapareceu. Pedi para você não for, Senhor, tira da minha vida. Ela desapareceu. Então, irmão, quando você determina a tua vida, decide você fazer aquilo, crê em Deus, confia nele, as coisas acontecem. Da melhor maneira possível, sem prejuízo, sem tristeza, sem aborrecimento. 15 anos depois, conheci essa minha esposa, que tinha perdido o marido, lá no Cruzeiro do Oeste. Se encontramos por WhatsApp, se conhecemos. Deus enviou ela para mim, vivemos uma vida abençoada, não falta nada para nós, se entendemos muito bem. Por quê? Porque foi Jesus, foi Deus que me deu ela, me trouxe para cá. Porque ele sabe da minha necessidade, conhece eu e conhece ela. Então, os desejos dela, a responsabilidade dela, o conhecimento dela na vida de casado, ela é evangélica também, está comigo aonde eu for. Então, por que melhor do que isso? Deus promete, cumpre com as promessas dele. Se você fizer isso, você também vai receber do Senhor as promessas que ele tem preparado para você desde a fundação do mundo. Tá bom? Deus abençoe vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus. E não esqueça, creia em Jesus. Amém?